nossa esperança. É em Ti, Senhor, que nos refugiamos e sabemos que debaixo das Tuas asas estamos seguros. É de Ti, Senhor, que esperamos a última resposta. É de Ti que esperamos o sim e o amém. É de Ti, Senhor, que cremos que o domínio e o controle está em Tuas mãos e há uma palavra da boca do Eterno em nossa direção. Declaramos essa noite neste lugar que uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos, aquele que era, que é e há de vir, aquele que quando dá sua palavra não volta vazia. É no Senhor que nós confiamos, é no Senhor que nós colocamos a nossa fé, é no Senhor que nós colocamos a nossa esperança, é em Ti que buscamos refúgio e fortaleza, é em Ti que nós cremos, Senhor, que a Tua palavra há de se cumprir em nossas vidas e em nossos corações. Se isso também é uma certeza no seu coração, dê o seu melhor aplauso ao Senhor, glorifique a Ele, declare sua confiança no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, Shalom, Igreja do Avivamento. Que bom que você veio, que bom que você está na casa do Senhor, que bom que estamos aqui nesse tempo para recebermos aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas e os nossos corações. Muito obrigado. Querido, hoje confesso a você que eu tinha um propósito de trazer até um outro entendimento, uma outra palavra, né? Eu já tinha até passado, eu tento programar com antecedência, buscar do Senhor com antecedência aquilo que o Senhor vai partilhar conosco. E a gente tem uma certa organização aqui na igreja de fazer uma arte, uma divulgação. E já tinha até mandado tudo para o pessoal da mídia, o Robson, que é o responsável, já tinha feito tudo. Mas ontem nós tivemos uma reunião aqui muito boa de discipulado, muito proveitosa. Pelo menos eu creio assim, os que estavam aqui, eu espero também. Mas foi muito boa, realmente. E o Senhor ministrou muito aos nossos corações, ao passo que eu cheguei em casa, fui remoer um pouco, fui orar. E ainda à noite, já quase pela madrugada, eu já mando uma mensagem para o Robson assim: cancela todo o projeto, vamos fazer um outro projeto, porque Deus quer falar outra coisa conosco. E é muito bom quando a gente está alerta, ligado com o Espírito de Deus, para que o Senhor venha ministrar algo novo em nossas vidas e em nossos corações. Porque senão, querido, a nossa caminhada com Deus vira apenas uma rota religiosa, de cumprimento de protocolo. E andar com Deus não é isso. Andar com Deus não é um hábito de virmos uma vez por semana na igreja, ou 2 vezes, 3 vezes na semana na igreja. Andar com Deus não é um hábito apenas de fazer um ato religioso uma vez por semana. Andar com Deus é estar ligado, atento àquilo que Ele quer falar conosco, ministrar as nossas vidas e os nossos corações. Então eu quero trazer a palavra hoje para compartilharmos com você com o tema o poder da mesma frequência. O poder da mesma frequência. Por que esse tema? Primeira coisa que eu queria que você entendesse: sempre que Deus queria executar um projeto na terra, Ele quase todas as vezes, com raras exceções, Ele cumpria o mesmo caminho. Ele chamava um homem, uma mulher, uma pessoa. Depois que Ele chamava essa pessoa, que Ele dava palavras, instruções, por maioria das vezes Ele dava uma equipe, ajudantes, pessoas, para estar junto com essa pessoa chamada, e dava uma missão. Chamava um indivíduo, dava uma missão, colocava companheiros do seu lado e tudo mais. Mas antes de executar a missão, antes de executar o projeto, Deus mandava que eles entravam numa rota de alinhamento. Que agora eles pegassem os seus hábitos, costumes, os seus pontos de vista e começassem a alinhar no mesmo nível, no mesmo propósito. É o que nós chamamos de estar na mesma frequência. Quando nós falamos com frequência, tem vários significados dentro do dicionário, mas um dos mais comuns que nós temos é na questão dos meios de comunicação mais antigos, como a rádio. Rádio, a gente ia lá no botãozinho, virava até achar a frequência correta, e quando você achava a frequência correta, ali alinhava
o dial do seu rádio com a frequência da onde estavam as ondas sonoras, você ouvia perfeitamente. Mas se a sua sintonia tivesse um pouquinho à direita ou à esquerda, você ia ouvir muito chiado, né? E não ia entender basicamente aquilo que estava sendo dito, aquilo que estava sendo proferido. Então sempre Deus, ele buscou esse ajuste de frequência, de entendimento, para poder haver êxito naquilo que ele tinha determinado. Até para entrar na terra da promessa, até para entrarmos numa promessa dada por Deus para as nossas vidas, nós precisamos ajustar a nossa frequência. Eu quero ler um texto com você em Josué capítulo 3, o versículo 5. Josué capítulo 3, versículo 5, o Senhor diz assim: disse Josué ao povo, ele só estava repetindo o que Deus tinha mandado ele fazer: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Qual é o fundo histórico desse texto? O povo de Israel, aquele que saiu do Egito, atravessou o deserto, acampou na frente do Jordão, do outro lado estava a maior parte da terra prometida. Primeira pergunta: esse povo de Israel ali acampado, eles tinham ou não uma promessa de Deus? Sim, eles tinham uma promessa de Deus. Eles tinham agora um líder escolhido por Deus para levar para a conquista? Sim, Josué era esse líder. Então, por que eles tiveram que acampar, parar na margem do Jordão, passar meses acampado, olhando o Jordão e a terra do outro lado? O Jordão, apesar do Senhor ter feito o milagre das águas voltarem, para que eles passassem bem enxuto na época da enchente e tudo mais, mas não era um rio tão largo, não era um rio tão difícil de atravessar, não era. Quando você for comigo em 2024 lá em Israel, inclusive, dentre outras coisas, você vai fazer o batismo simbólico lá no Jordão, você vai conhecer esse rio, estreito. Acho que não dá daqui ali para a rua. Se eles se esforçassem um pouquinho, eles faziam até uma ponte, rapidamente, e resolvia. Mas por que Deus para eles e deixa eles ficarem um tempo lá? Porque Deus queria ajustar entre eles a mesma frequência. Deus queria ajustar entre eles a mesma linguagem, o mesmo entendimento, o mesmo propósito, o mesmo desejo no coração. Porque se eles atravessam e cada um chega do outro lado e diz assim: eita, aqui tem muita terra aqui, eu quero esse pedaço, eu quero aquele, virava uma guerra civil, sim ou não? Ainda mais aquele povo, fazia confusão por tudo. Virava uma guerra. Então o Senhor pega, traz eles, harmoniza ali, sintoniza o coração deles, o entendimento deles, coloca todo mundo na mesma frequência para que eles entrassem e conquistassem a terra. Eles precisavam, querido, estar na mesma frequência para que obtivesse êxito na sua conquista. Porque, querido, que infelizmente nós vemos nos dias de hoje, muitos dos nossos lares, onde já recebemos Jesus, já recebemos uma promessa de Deus, temos uma palavra do Senhor empenhada para as nossas vidas, vemos com os nossos olhos a possibilidade muitas vezes da promessa se cumprir e muitas vezes não se cumpre, justamente pela falta de frequência. Numa casa, para que o Senhor ordene a bênção, tem que haver unidade, tem que ter frequência, tem que entrar no mesmo nível. E muitas vezes, querido, um está falando uma frequência mais alta, outro numa mais baixa. Enquanto não alinha essa frequência e os dois começam a ter o mesmo nível de entendimento, fica difícil. Aí você vai dizer assim: não, pastor, mas a minha situação é mais complicada, porque eu conheço Jesus, meu cônjuge não conhece, eu falo uma coisa, ele fala outra, eu quero vir para a igreja, ele quer ir para o carnaval, eu quero fazer isso, ele quer fazer aquilo, eu quero vir numa programação da igreja, ele quer que eu fique em casa servindo bebida para ela, para ele, e fica naquela confusão. Querido, nessa hora, a gente precisa equilibrar, e às vezes nós vamos precisar até baixar a nossa frequência, fazer de tolo para ganhar o tolo, de sábio para ganhar o sábio, para poder harmonizar, porque enquanto essa frequência não tiver pareada, tiver ajustada,
fica difícil de Deus ordenar a bênção. Fica muito complicado de um milagre acontecer. Até quando Jesus ia fazer milagres, querido, ele fazia assim. Ele ajustava. Ele colocava todo mundo na mesma frequência para depois fazer um milagre. Lembra da multiplicação dos pães? O povo lá no deserto ouvindo e o pessoal já meio agoniado, gente com criança, e com certeza a criança já chorando com fome, reclamando aquela história toda, os adultos olhando, observando o que Jesus estava falando, e Jesus pega e diz assim: olha, agora vamos dar comida para eles. Ah, não tem como, Jesus, não tem um mercadinho, não tem um supermercado, não tem uma lanchonete aqui perto, nós estamos no meio do deserto, o senhor não percebeu isso? E o que é que tem? Tem 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos dá para alimentar uma multidão, naturalmente falando? Não. Mas precisava. Então Jesus fez o quê? Colocou todo mundo sentado, no mesmo nível, na mesma frequência, separou em grupos. Depois que estava tudo ajustado, ele pegou os 5 pães e os 2 peixes, elevou ao céu, agradeceu. E quando ele baixa o cestinho, continua com 5 pães e 2 peixinhos. Não é como os filmes que a gente vê por aí, né? Que vai multiplicando assim o pão. Blu, 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 blu. Não, não fez uma montanha de pão. Ele foi rasgando e foi dando na mão dos discípulos. O segredo, querido, é que quando tudo está ajustado, o que tiver na sua mão multiplica. O pedaço que ficava na mão do discípulo, ele rasgava e dava para alguém comer, e o pedaço da mão dele não acabava, não multiplicava. Por isso é que sobrou 12 cestos. Que eram 12 discípulos fazendo a partilha. Mas primeiro Jesus colocou todo mundo na mesma patamar, na mesma sintonia, para ver um milagre, para ver uma multiplicação. Até para formar um exército, querido, vencedor, os seus membros também têm que entrar na mesma frequência. Por que é que existe em exército comandos e hierarquias? A Bíblia diz que se houver um toque errado da trombeta no meio da guerra, o exército vai perder a guerra. Então o que é que acontece? Precisa ali harmonizar, colocar todo mundo na mesma frequência. Um dos maiores exemplos que nós temos na Bíblia de alguém que fez um exército que tinha tudo para dar errado e foi o exército que mais deu certo dentro da história bíblica, foi o rei Davi. Ainda antes de chegar ao trono, ao palácio, diz a Bíblia que ele juntou 300 homens e levou lá para as cavernas da região de Adulão. E quem eram esses homens? A Bíblia diz que eram homens derrotados, enfraquecidos de espírito, endividados e angustiados. Agora pensa pegar um pessoal desse, cada um com um problema diferente. Um desistido, outro deprimido, outro com baixa estima, outro todo endividado, outro cheio de ira e inconformado com a vida. Como é que você reúne todo esse pessoal, dá uma arma na mão de cada um e diz assim, ó, vamos para a guerra que vai dar certo? Não tem como. Ele pegou agora, levou esses homens para dentro dessa caverna e começou a treiná-los, até colocar todos eles na mesma frequência. E por incrível que pareça, ele ensinava eles a lutar de espada, lutar com lança, lutar com escudo. Entretanto, dizes em Israel que a maior, vamos dizer assim, a maior sessão de treinamento com eles era quando Davi sentava-se, pegava a sua harpa e começava a louvar a Deus. Dizem em Israel que isso era tão impactante para aqueles homens que eles paravam tudo e ficavam atentos. Porque cada vez que Davi dedilhava sua harpa e tocava, eles recebiam aquilo ali como uma orientação profética para aquilo que eles iam fazer. E aí a palavra, o louvor foi harmonizando, foi trazendo uma sintonia entre eles e se tornaram o exército mais poderoso da história bíblica dentro de Israel, que venciam lutas e batalhas. Porque aqui tem um detalhe interessante que nós precisamos entender. Quando você acha a sua dor, você pode aplicar o remédio certo. Mas isso é lógico, né, pastor? É, mas se você não achar o foco da sua dor, não adianta ficar arriscando em remédios. Esse é o grande problema do brasileiro, né, da automedicação. Ele começa a sentir uma determinada dor, ele pensa assim, tal remédio dá certo. E na maioria das vezes ele toma só um analgésico que entorpece a mente. Ele consegue, se entorpecer com aquele remédio e ele diz assim, está resolvido.
E aí ele pega qualquer comprimido, que é um analgésico, e ele toma para um problema no rim, para um problema na cabeça, para um câncer, qualquer coisa, ele está resolvido. Não está resolvido. Porque enquanto você não acha a sua dor, qual é a dor, o que é que está provocando aquela dor, você não consegue saber qual é o remédio certo. Na mesma questão é na nossa alma. Enquanto nós não entendermos o porquê de algumas situações dentro de nós, não adianta buscar remédios que não vai resolver. A gente até brinca aqui na igreja que tem uma pessoa que faz ato profético com anador. Tudo que tinha problema, ela dá um anador e diz assim, toma em nome de Jesus e vai resolver. Mas não vai resolver. A mesma situação, a gente faz isso no mundo espiritual. Quer ver? Eu vou abrir aqui um parênteses que não estava nem aqui no meu esboço, mas eu vou compartilhar com você. Existe um analgésico que nós usamos na igreja, vamos usar esse termo assim, dentro do contexto que eu estou falando, que a gente acha que vai resolver tudo, mas que não resolve, porque enquanto você não achar especificamente o problema, não vai resolver. Escandalize-se, mas esse remédio chama-se oração. Eu não estou falando, põe amor nas minhas palavras, amém? Eu não estou falando que você não deve orar, não estou falando que oração não serve, não é isso. Oração tem o seu desígnio, o seu propósito. O que eu estou dizendo é que existem determinadas coisas na vida que nós queremos resolver com oração, mas que o remédio é outro. Você me entende? Exemplo, se eu brigo com a minha esposa, chego aqui na igreja e oro, Senhor, perdoa os meus pecados, tal. Resolveu? Não, eu tenho que resolver com ela. Eu tenho que pedir perdão um para o outro. Porque senão a própria Bíblia diz que se eu tiver brigado com ela, a minha oração não passa do teto. Você está vendo? O indivíduo chega e diz assim, Deus me faz próspero, me abençoe. Aí ele começa a fazer até promessa que ele não vai cumprir. Porque se o Senhor me deixar rico, eu vou contribuir com a missão da igreja, eu vou dar isso, eu vou disponibilizar 1000 cestas básicas, faz determinadas promessas. Nunca é atendido. Sabe por quê? Porque o que prospera o ser humano não é oração, é fidelidade nos seus dízimos e ofertas. Simples assim. Então exige, quando você descobre a raiz do problema, você tem que usar o remédio certo. Não dá para ficar usando oração para tudo. Um outro exemplo que eu ainda vou lhe dar. Tem coisas que a oração não resolve, o que resolve é o nome de Jesus. Exemplo, libertação. Se você se depara com alguém que está possuído de um espírito maligno, inventa de ir lá, fechar o olho e orar. Senhor, eu vim aqui, o Senhor abençoar essa vida, libertar ela. Capaz de você tomar uma bela coça como os filhos de Seva, que foram imitar Paulo e apanharam e saíram nu correndo na rua. Está na Bíblia, livro de Atos. Lá você não precisa orar, você precisa usar de autoridade do nome de Jesus. Chega lá em nome de Jesus e acabou. Você pode chegar lá, uma vez eu até brincando, falei isso e um jovem aqui da igreja ouviu, e quando precisou ele fez, igual como eu falei, deu certo. Ele chegou, a pessoa estava com um espírito maligno, ele chegou e disse assim, em nome de Jesus, sai de 10 em 10, o último fecha a porta e apaga a luz. Eu tinha feito isso em tom de brincadeira no meio dos jovens da igreja, e ele fez, e o detalhe, deu certo. Por quê? Porque ele começou certo, usou o nome de Jesus. Que é o nome de Jesus que liberta. Então, a gente precisa entender que quando a gente acha a nossa dor e toma o remédio certo, nós entramos em frequência. Por que nós tomamos medicamentos? Porque se você não sabe, o nosso corpo é uma formação química. Quando falta um elemento químico dentro do nosso corpo, isso provoca uma enfermidade. E o medicamento vem o quê? Para preencher aquele espaço químico que está faltando dentro de nós. Para poder equilibrar de volta, trazer o nosso corpo no mesmo nível. Então a gente precisa entender que se desde o nosso corpo físico, as coisas espirituais, para funcionar, elas precisam estar harmonizadas, numa mesma frequência. Outro detalhe que eu quero passar a você, para começarmos qualquer projeto, guarde bem isso, para começar qualquer projeto, é necessário primeiro, ajustar a frequência. Qualquer projeto que você tiver na vida, querido, se você não quer investir um dinheiro e perder, antes, arruma a frequência. Ajusta o que precisa ser ajustado, para você começar a desenvolver qualquer desses projetos.
Mateus capítulo 12, versículo 25. Olha o que Jesus nos ensinou. Olha essa dádiva preciosa que Jesus nos ensinou em Mateus 12, 25. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhe afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não resistirá. Não adianta começarmos qualquer projeto, querido, onde há confusão, divisão, onde não há sintonia, onde não há harmonia. Não tem como, querido, dar certo, não tem como funcionar. O maior exemplo que nós temos na Bíblia é do próprio Jesus. Eu estou falando de quem? Jesus, o próprio Deus encarnado na terra. Jesus chegou na terra e já reuniu uma turma e disse assim: olha, eu vim aqui estabelecer o reino na terra, vamos lá, é assim, vamos, faz isso, faz aquilo outro. Foi assim? Não. Ele foi chamando os discípulos, um por um. Às vezes 2 estavam juntos, foi chamando. Aí ele junta uma turma, vamos dizer assim, toda fora de padrão dos religiosos da época. Homens de pouco conhecimento, homens com pouco conhecimento bíblico, com pouca experiência com Deus. E aí ele começa a caminhada de 3 anos praticamente, a maior parte, mais de 2 anos, só ajustando a frequência com esses discípulos. E olha que no meio do caminho, quando ele ia ajustando a frequência, aparecia um enfermo, aparecia um oprimido, ele ia lá, curava, libertava. E o que é que ele dizia para aquela pessoa que foi abençoada? Não conte para ninguém. Minha hora ainda não chegou. Por que Jesus dizia isso? Porque primeiro ele teve que ajustar os seus discípulos. Ele teve que ajustar a sua equipe, ele teve que ajustar aqueles que andavam com ele, para poder a bênção se estabelecer. Então Jesus, querido, passou a maior parte do seu tempo de ministério na terra, ajustando a frequência dos seus discípulos, para depois expandir. Para depois a igreja ir espalhar por toda a terra. Até na hora que ele morre e ressuscita, alguém podia dizer: agora sim. Agora Jesus já morreu, ressuscitou, pagou o preço, tomou a chave da morte, do inferno, está tudo certo. Agora a igreja pode sair e bombar. Ele pegou e disse assim: não. Fiquem em Jerusalém e esperem lá até que do alto sejais revestido de poder. Fiquem lá, porque o Espírito Santo virá, vai derramar uma unção uniforme sobre vocês, vai sintonizar todos vocês, vai colocar todo mundo na mesma frequência. Aí vocês vão sair pregando. E quando eles saíram pregando, guiado pelo Espírito, cada um podia estar num país diferente, mas a mensagem estava toda alinhada. Por quê? Porque eles andavam na mesma frequência. Andavam ali. Diante de tudo isso, eu quero trazer para você hoje o conceito que nós precisamos entender sobre frequência. Mas o que é ter a mesma frequência? Ter a mesma frequência, querido, não se trata de todos pensarem iguais, mas de desejarem igual. Frequência, dentro desse contexto bíblico que eu estou falando para você, não significa que todos precisam pensar igual, mas que todos necessitam desejar igual. Por quê? Porque o nosso coração, querido, a nossa forma de pensar, ela muda. Quantas vezes você já acordou no começo do dia pensando algo, dizendo assim: eu preciso fazer isso hoje, isso aqui é prioridade e tal, terminou o dia, você fez tantas outras coisas e não fez aquilo que começou pensando. Mas o poder de estarmos na mesma frequência está quando nós temos o mesmo desejo, o mesmo propósito. Eu volto agora para aquele exemplo que eu falei de muitas vezes das brigas, dissensões dentro de casa. Por que é que muitas casas não prosperam? Porque o marido pensa de uma forma, a esposa de outra. Não entra em sintonia, não entra em frequência. Cada um quer que prevaleça o que ele está pensando naquele tempo, naquele momento. Queridos, vocês podem até pensar diferente, mas isso não é motivo, argumento para brigar. Mas o resultado final vocês têm que desejar igual. Tem que ter o mesmo alvo, o mesmo desejo, o mesmo propósito, o mesmo objetivo.
para poder alcançar aquilo que se quer. Até porque, o que é que garante que os dois pensamentos que são diferentes estão certos? Pode ser que os dois pensamentos estão errados. Mas se há um desejo comum, esses pensamentos eles vão ser ajustados até alcançar aquele propósito. Então, o que precisa se ajustar, o que precisa entrar na mesma frequência, não é o que pensamos, mas é o que nós desejamos. É aquilo que está no nosso coração, aquilo que realmente conduz as nossas vidas. E há um poder sobrenatural, querido, quando nós andamos na mesma frequência. A Bíblia diz que quando duas pessoas, elas começam a andar na mesma frequência, com o mesmo propósito, com o mesmo desejo, ela atrai o céu ao seu favor. Isso está em Mateus capítulo 18, versículos 18 e 19. Mateus 18, 18 e 19 diz assim: com toda certeza vos asseguro que tudo o que na terra ligares, também será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Versículo 19. Uma vez mais vos asseguro que, se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto, repito, em qualquer assunto sobre o qual pedires, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Por que é que algumas orações não são respondidas? Porque cada um pede uma coisa. Cada um deseja uma coisa. Cada um quer uma forma. E aí a oração não é respondida. Agora, quando concordarem dois, não precisa uma multidão, dois concordarem no mesmo assunto, desejarem o mesmo resultado, o que é que a Bíblia diz? Que isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Talvez se nós olhássemos hoje e disséssemos assim, vamos entrar aqui numa mesma frequência e desejarmos a mesma coisa. Aí ele diz assim, ok pastor, vamos orar pela salvação da minha casa. Perfeito. Cada um vai pensar de uma forma? Sim. Agora o que não dá é para nós dois orarmos, eu e você, pela salvação da sua casa, e eu dizendo, Senhor, vai lá, salva, transforma, e tal, e tal. Aí você começa a orar, Senhor, o problema da minha casa é fulano de tal, mata. Não dá. Aí bagunçou tudo. Porque muitas vezes a gente ora pedindo algo a Deus, mas a gente já dá o pacote pronto, né? Diz assim, Deus, eu quero que o Senhor faça assim, assim e assim. Não, querido. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos submeter a nossa vontade à vontade do Senhor, a vontade do Pai que está no céu. Então, o que é que a gente precisa, nesse exemplo que eu dei, concordar? Querido, nós dois vamos orar. E a nossa oração vai ser assim, Senhor, eu quero a salvação da minha casa. Faça segundo a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita, agradável. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu creio, nós cremos, nós concordamos que o Senhor vai fazer salvação na minha casa. Fechou. Agora nós sintonizamos, agora nós entramos na mesma frequência, agora o poder da frequência começa a ser ativado, porque o texto diz que quando dois concordarem, na terra será concordado no céu também, para poder haver essa unidade. E quando isso acontece, o Salmo 133 ainda tem uma promessa a mais, para que quando nós entramos na mesma frequência, o que diz ele no Salmo 133, versículo 3... Quando a gente ora junto, com o mesmo propósito, com o mesmo alvo, com o mesmo desejo, com a mesma frequência, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esse é o poder da frequência. Quando nós alinhamos, quando nós oramos, desejamos igual, temos o mesmo alvo, o mesmo objetivo, é ligado no céu e de lá o Senhor ordena bênção e vida. Bênção e vida. Isso é tão tremendo que o Senhor ele proporciona bênção e vida, e para fazer tudo isso ele começa uma mudança de dentro para fora de nós, muitas vezes a gente nem percebe direito. Quando há esse poder da frequência ele é ligado, que a gente começa a ter o mesmo propósito, o mesmo desejo, olha o que diz o livro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Ezequiel 11, 19 diz assim, dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro de vocês,
tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Olha o que o Senhor está dizendo. Quando a gente entra na mesma frequência, desejando a mesma coisa, o mesmo propósito, coloca diante de Deus, Ele responde do céu, Ele ordena a bênção e Ele começa a mudar até o nosso coração. Começa a mudar o nosso interior. Ele começa a tirar um coração de pedra e colocar um coração mais humano. Por quê? Porque justamente houve ali uma harmonia, houve uma frequência. Esse é o segredo, querido, não só na vida particular, mas como igreja também. Para uma igreja se tornar vitoriosa, ela precisa andar na mesma frequência. Eu já li o texto para você que Jesus falou, olha, reino dividido não subsiste. Não adianta, em qualquer lugar que se reúne pessoas em nome de Jesus, fazer um lugar de confusão, de porfia, de que um quer ser mais espiritual do que o outro, um quer ser mais santo que o outro, um quer mostrar o defeito do outro. Nesses lugares não há harmonia e não tem como o Senhor ordenar a bênção. Jesus, querido, Ele organizou a sua igreja na terra, Ele mandou que ficasse em Jerusalém, como eu já falei para você. E quando eles ficaram ali, que foram cheios do Espírito, que eles foram harmonizados na mesma frequência, olha o que diz Atos capítulo 2 do resultado dessa igreja. Atos capítulo 2, versículo 42 a 44. E todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Havia temor em cada alma, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha o segredo de uma igreja vitoriosa. Eles agora entraram todos na mesma frequência. Todos se disponibilizaram a ouvir o ensinamento dos apóstolos. Todos se disponibilizaram a ter comunhão. Todos se disponibilizaram a dividir, ser generosos, partir o pão um com os outros. E todos se disponibilizaram a orar junto. Quando eles fizeram isso, querido, eles entraram na mesma frequência, na mesma harmonia. E aí a Bíblia diz o quê? Que muitos sinais e prodígios aconteciam. Muitos milagres. Se você continuar a ler o texto, no versículo 46, diz que por onde eles passavam, eles caíam na graça do povo. As pessoas queriam estar do lado deles. Por quê? Porque agora eles exerciam esse poder de estar na mesma frequência, na mesma harmonia. Porque eles creram, estavam juntos e tinham tudo em comum. Qual é a grande estratégia do inferno contra a igreja de Jesus? Sempre foi, e nesses últimos tempos, mais ele está asseverando essa estratégia. Satanás, ele não se preocupa de você vir para a igreja. Ele se preocupa de você ter comunhão na igreja. Ele não se preocupa que um grupo de pessoas se reúnam em um templo, em um santuário. Ele se preocupa que não haja unidade entre essas pessoas. Ele se preocupa que haja dissensão, que haja briga, haja fofoca, discussões. E a gente vê isso no caminhar do apóstolo Paulo, ele falando nas suas cartas. Na igreja de Coríntios, que ele chega a falar mais severamente sobre o assunto. Pensa numa igreja, querido, que tinha tudo para dar certo. Era uma igreja conhecida pela manifestação dos dons. Os 9 dons do Espírito mais conhecidos, Paulo elencou no capítulo 12 e 14, dizendo assim, olha, todos esses dons tem nessa igreja. Era uma igreja pujante, com muito movimento pentecostal, vamos dizer assim, com muitos dons e tudo mais. Mas aí ele diz assim, só tem um problema de vocês, quando vocês se juntam não é para melhor, é para pior. Porque eu estou sabendo que no meio de vocês há briga, há discussões, dissensões, facção. Quando vocês se reúnem para a ceia, vocês estão fazendo da ceia um escândalo. Porque vocês levam tudo que é tipo de comida, enche a casa e começa a comer e beber e sai bêbados, fazendo escândalo. Não é assim não, a ceia do Senhor não é isso. Aí por isso que ele explica como deve ser a ceia. Uma igreja poderosa, forte, marcante, mas que
estava minada com tanta briga, confusão, dissensão. A briga era tão grande que os grupos se dividiam, uns diziam assim, porque eu sou discípulo de Paulo, o grande apóstolo missionário. Ou dizia assim, não, eu sou discípulo de Apolo, porque Apolo é um pregador eloquente. Aí o outro dizia assim, não, eu sou da velha guarda, eu sou discípulo de Cefa, de Pedro. E os mais hipócritas diziam assim, eu sou discípulo de Jesus. Não ouço pastor, não quero pastor sobre a minha vida, não quero ninguém mandando sobre a minha vida. Falo direto com Jesus. Esses eram os mais hipócritas. E como é que Deus ia ordenar bênção numa igreja dessa? Não tinha como. Qual foi a mensagem do apóstolo Paulo para harmonizar essa igreja? Ele disse assim, um fala em língua, parabéns. Outro profetiza, ótimo. Outro tem visões, beleza. Só tem um detalhe, tem um dom maior, que ainda não existe no coração de vocês. E esse dom chama-se amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada seria. Seria como um sino, blim, 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 fazendo barulho, sem resultado. Ainda que eu desse o meu corpo a ser queimado, desse todos os meus bens aos pobres, mas se eu não tiver amor, não vale, não serve para nada. Porque o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não entra em briga, não entra em dissensões, não entra em confusão. Havendo línguas, profecia, isso um dia vai acabar. Mas o amor continua. Uma igreja pode passar meses sem ter uma palavra profética, uma revelação? Pode. Mas se não tiver amor, ela não subsiste. Aí ele está dizendo, vocês só se tornarão uma igreja forte quando vocês todos entrarem na mesma frequência, na frequência do amor de Deus. Somente quando aquela igreja entendeu que entrou nessa rota, querido, mudou a história. Então nós precisamos entender, querido, que o nosso desafio como igreja, para que se cumpra as promessas de Deus em andamento, é entrarmos na mesma frequência. E a frequência tem que ser desejarmos iguais. Termos o mesmo desejo, o mesmo propósito, a mesma paixão no coração. Não adianta cada um de nós olharmos aqui como igreja e dizer assim, não, porque esse ano eu vou fazer isso para Jesus, o outro diz, não, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, cada um querer fazer e não tiver um ponto de convergência, de encontro. E esse ponto de convergência, encontro, querido, precisa haver. Por mais que para cada um de nós Deus dê um dom diferente, para cada um de nós Deus dê uma visão diferente, para cada um de nós Deus dê uma estratégia diferente, mas nós precisamos desejar o mesmo resultado, porque senão nós não estaríamos na mesma frequência. Por que muitas vezes as coisas não funcionam? Porque cada um quer um resultado diferente. Um quer um resultado dizendo assim, eu quero ser abençoado. O outro olha para o resultado e diz assim, eu quero ser reconhecido, eu quero que o meu ministério seja reconhecido, eu quero ser aplaudido, eu quero ser visto, eu quero ficar famoso. O outro diz assim, não, porque eu quero prosperar. Ninguém olha para um senso comum. Mas hoje, querido, essa palavra de Deus é para nos colocarmos na mesma frequência, porque você já ouviu essa noite, eu espero ter descido no seu coração. Há um poder sobrenatural quando nós entramos na mesma frequência. O Senhor ordena bênção, vida para sempre, as cadeias são quebradas, o milagre acontece, sinais, prodígios e maravilha, bênçãos que estão paralisadas se tornam uma realidade em nossas vidas quando nós entramos na mesma frequência. E vou repetir de novo o conceito. Estarmos na mesma frequência não quer dizer que todo mundo tem que ser um robozinho, pensar igual. Não, Deus deu capacidade intelectual para você até pensar diferente e até discordarmos de algumas coisas, não tem problema. Mas nós precisamos ter um alvo comum, um desejo comum, um propósito comum nos nossos corações, para que se estabeleça tudo isso. E diante disso, querido, nesse momento agora que nós estamos vivendo como igreja aqui local, nós estamos no meio de um desafio de jejum. Convocamos todos para estarmos jejuando por um alvo, por um projeto, por um objetivo. E hoje essa palavra é justamente para virmos alinharmos na mesma frequência, para não perdermos o nosso tempo de jejum. Qual? Nós estamos lançando um projeto aqui na igreja que tem por título Por 100 Ovelhas. Por 100 ovelhas. Nós estamos já orando esses dias e hoje nós queremos ajustar essa frequência
para que haja um desejo nos nossos corações, um só desejo. E que desejo é esse, pastor, que precisa estar por igual em nossos corações? Que até o final deste ano de 2023, nós veremos a conversão de 100 novas pessoas nessa cidade, em nome de Jesus, frequentando essa igreja. Alguém quer entrar nesse propósito? Mas o que é que acontece? Como, pastor, nós vamos fazer isso? É o que eu estou te dizendo. A estratégia, o dom, Deus já te deu. Como Deus vai te usar, é da forma que Ele te chamou. Mas para ter esse resultado, nós precisamos sair daqui com o mesmo desejo nos nossos corações. Senhor, eu desejo ver 100 novas pessoas nessa cidade, conhecendo a Ti como um único e verdadeiro Deus. Talvez você vai ganhar alguns por um testemunho. Talvez você vai ganhar alguns por uma oração. Alguns por uma ajuda que você vai dar. Outros evangelizando, testemunhando. A forma, a estratégia, querido, Deus vai dar de forma diversificada, conforme o chamado e o dom de cada um. Mas o resultado só vem quando nós exercemos esse poder de estarmos na mesma frequência, de desejarmos exatamente a mesma coisa. E o que nós estamos sendo desafiados hoje, querido, neste lugar, não é algo que eu acredito que não seja tão difícil. Não vai custar tanto para você. Vai apenas mudar uma forma de pensar. Vai apenas dinamizar você a uma nova experiência. De desejarmos a mesma coisa, a mesma forma. Quando nós vivemos essa experiência, querido, você vai ver o poder de estarmos numa mesma frequência. De estarmos no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Então hoje eu quero convocar você para entrar nesse projeto. E o primeiro passo dele não é sairmos hoje com uma camiseta na rua, evangelizando e dizendo assim, olha, se arrependa, se converta e tal. Não, o primeiro passo é alinharmos a frequência. O primeiro passo é entrarmos todos na mesma frequência, no mesmo desejo, no mesmo alvo, no mesmo propósito, na mesma oração diante de Deus. Senhor, eu desejo no meu coração ver 100 novas pessoas libertas, transformadas, redimidas, purificadas no teu sangue, famílias sendo tocadas pelo Senhor, a tua presença entrando, quebrando as maldições, tirando, Senhor, as dores, renovando, trazendo vida, trazendo libertação. Senhor, nós temos um desejo em comum, que 100 novas vidas conheçam a Ti como único e verdadeiro Deus. Amém? Quando nós fechamos isso, querido, pode ter certeza que não haverá barreira e dificuldade na sua frente, porque quando existe esse poder de alinharmos num só propósito, numa só frequência, num só clamor diante de Deus, não existe muralha que possa ficar diante de você. Lembra de Jericó? Eles foram lá e deram 7 voltas na cidade. No 7º dia, eles deram 7 voltas, pegaram a sua trombeta e tocaram. E quando eles tocaram todos juntos, tocaram na mesma frequência, o que foi que aconteceu? As 2 muralhas caíram. 2, pastor? Jericó não tinha uma muralha, tinha 2. A externa, a exterior e a interior. E o poder de Deus foi tão grande que elas não caíram nem para fora da cidade, nem para dentro. Elas foram afundadas pelo poder de Deus. Agora, se cada um chega lá, na beira daquela muralha, cada um grita uma coisa, pede uma coisa e toca a trombeta de qualquer jeito, quem estava lá em cima da muralha só olha para ele e diz assim, coitado, olha o bobo lá. Mas na hora que eles entraram na mesma frequência, tocaram juntos, não houve muralha que pudesse resistir. Hoje Deus está nos dando uma chave em nossas mãos, querido, neste lugar. Que aonde a unidade do Senhor ordena a bênção, aonde tem a frequência, aquilo que nós ligarmos no céu está ligado no céu. Aquilo que nós hoje clamarmos e determinarmos, vai haver uma resposta do céu para as nossas vidas. Como isso vai acontecer? O caminho não interessa como Deus vai te usar.
o resultado já tem que estar dentro dos nossos corações, desejarmos o mesmo propósito diante de Deus. Ontem, quando eu estava aqui falando com os nossos líderes, eu falei para eles que em Israel, eles muito usam algo chamado código Kadima. A palavra Kadima, ela surgiu dentro do vocabulário de Israel, em Êxodo capítulo 14, versículo 15, quando o Senhor disse para Moisés, diga ao povo que marche. Traduzindo, diga ao povo que Kadima, que caminhe em frente, que marche em frente. Essa foi a ordem que o Senhor deu. A partir de então, até os dias de hoje, a palavra Kadima, ela significa caminhe em frente, ande, vá em frente. Mas ela é usada hoje como um código em Israel. E quando eles dizem assim, código Kadima, eles estão dizendo, dentro da linguagem de autoproteção que eles têm em Israel, está vindo uma tempestade. E por que é que a gente olha, desde os tempos bíblicos até os dias de hoje, se impressiona com as vitórias do exército de Israel? Hoje Israel, praticamente quase toda a nação faz parte do exército. Mas a nação de Israel é pequena comparado aos seus inimigos. Israel é uma população de 8 milhões de pessoas, cercada praticamente por 40 milhões de inimigos. Está 5 contra 1. Mas o exército de Israel ele tem uma característica que não tem em outro exército do mundo. Em todos os outros exércitos do mundo, existe algo chamado hierarquia, e nessa hierarquia, todos que estão abaixo de hierarquia, eles são submissos a ordens. Então, o indivíduo ele só faz aquilo que lhe foi ordenado. Isso é bom? Por um lado, sim, mas por outro é ruim. Por quê? Porque tira a responsabilidade. O indivíduo diz assim, não, eu não vou fazer nada porque ainda não me deram uma ordem. Eu não vou fazer nada porque não houve um comando. Não, só quando alguém disser eu faço, senão eu não faço. Em Israel, querido, eles são treinados não para receber ordem, mas para cumprir missões. Alguém chega com outro e não dá assim um relatório de ordem, você vai fazer isso, 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 isso. Não, ele chega lá e dá uma missão, você vai fazer isso. E eles partem para cima. Olha, vocês vão entrar lá no terreno do inimigo, tem uma pessoa que está lá sequestrada, vocês vão arrancá-la de lá e trazer ela viva. E os caras vão lá e fazem. Sabe por quê, queridos? Porque eles saem para cumprir missão. Não é para ficar no rádio. Alô, alô, câmbio. O que é que eu faço agora? Passei na porta. E agora? Eu acendo a luz ou não acendo? Eu tiro o cara daqui ou não? Não, querido. Ele chega lá, ele tem uma missão, ele vai cumprir de alguma forma. É exatamente o que nós precisamos entender como igreja. Quando nós tivermos o mesmo propósito, desejo no coração, querido, o Senhor vai nos dar uma missão. E como vai cumprir? O Espírito Santo vai te dar a palavra. E você vai ser usado por Deus. E vai partir para cima com essa ordem Kadima. Você vai enfrentar a tempestade e você vai trazer o resultado, os frutos do seu trabalho na sua mão. Quando eles falam o código Kadima, eles usam essa expressão, está vindo uma grande tempestade. O que eles querem dizer com isso? Olha, está vindo contra nós um exército maior, com mais homens, com mais munição, com mais armamento. Mas, quando se diz a palavra Kadima, está dizendo o seguinte, em vez de você ficar com medo da tempestade, parta para cima da tempestade e aterrorize a tempestade. Em outras palavras, ele está dizendo assim, não espere o inimigo vir até você te acuar. Parte para cima dele e seja você o problema dele, seja você a preocupação dele. Querido, quando nós entendemos isso como igreja, ainda mais debaixo de um conhecimento que toda autoridade nos céus e na terra o Senhor nos deu como igreja, nós não vamos ficar parados, olhando problemas e situações e dizendo assim, porque é a minha vida, porque eu estou passando um problema, porque eu estou passando uma dificuldade. No dia que você ouvir esta palavra do Senhor no seu espírito dizendo Kadima, parta você, querido, para cima do seu problema, parta você para cima da sua tempestade, aterroriza o seu problema e a sua tempestade, não deixa ela aterrorizar você, meu irmão. Porque muitas vezes nós ficamos acuados, parados, em vez de nós partirmos para cima.
Ficarmos só parados reclamando não resolve. Mas quando nós vamos para cima, querido, se resolve com mais naturalidade. No culto de final de ano, eu falei sobre uma analogia aqui que eu quero trazer novamente para renovar a nossa mente. Quando uma tempestade se arma, vamos pegar dois animais muito parecidos e ver como é que eles se comportam na tempestade. A tempestade está se armando, vindo de lá para cá, aí uma vaca está no campo, vê a tempestade. O que é que ela faz? Ela começa a fugir da tempestade. A tempestade vindo e ela fugindo. Até uma hora que ela é alcançada pela tempestade. E ela vai passar muito tempo fugindo e a tempestade alcançando ela. Agora vamos pegar um outro exemplo. Um búfalo. A tempestade vem lá, o búfalo olha daqui e apuma em direção a ela. E a tempestade vem e ele começa a correr daqui. E a tempestade vem. Vai chegar uma hora que vai acontecer, a tempestade vai passar e ele por baixo. Pergunto, quem vai ficar mais tempo na tempestade, o búfalo ou a vaca? A vaca, que tentou fugir da tempestade. O búfalo que enfrentou a tempestade, ele passou por ela mais cedo. Já chegou lá do outro lado, tranquilo. A grande pergunta é, búfalo ou vaca? Como é que nós vamos agir? Porque nessas horas o livro de Provérbios manda a gente aprender com os animais, aprender até com a formiga. Nunca leu lá? Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Quem não gosta de trabalhar, a Bíblia manda você ir aprender com a professora formiga. Como é que faz? Então, quando a gente está passando uma luta, uma dificuldade, querido, nós precisamos harmonizar no nosso coração o resultado que nós queremos. E em vez de ficar parado, chorando, reclamando, meu Deus, olha o que eu estou passando. Não, eu vou partir para cima. E como é que eu parto para cima? Com propósito, com jejum, com oração, com clamor, com sacrifício, com intercessão, com oferta. Tem várias armas, meu irmão. Você parte para cima. E uma hora essa tempestade vai passar. E você vai chegar do outro lado e dizer, completei a carreira, guardei a fé. Agora só me espera a recompensa que o Senhor me dará. É o que nós precisamos entender e fazer. Por isso, eu quero convocar você hoje, para primeiro, entrarmos nessa frequência, no seu coração, de desejarmos iguais, por 100 novas vidas. E como isso vai acontecer? Cadima, dê o seu máximo. Se posicione diante de Deus, diga para o Senhor, eis-me aqui, e o Senhor vai usar a tua vida poderosamente. Queridos, quando a gente entender, para nós finalizarmos essa palavra, Hebreus que diz assim, que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. O maior evangelho que nós vamos pregar, muitas vezes não vai precisar você dizer um capítulo e um versículo. O seu testemunho é suficiente. Esses dias eu estou evangelizando um rapaz que é motoboy, que faz entrega de alimento aqui na cidade. E ele chegou na porta da minha casa, e eu peguei, já tinha pago pelo aplicativo o lanche, a pizza. Aí eu peguei um valor e fui dar de gorjeta para ele. Quando eu fiz isso, ele pegou e olhou para mim e disse assim, pastor, obrigado. Tá? Aí ele já ia subir na moto, ele voltou, posso fazer uma pergunta para o senhor? Ele disse, o senhor é pastor de fulano de tal? Eu digo, sou, ele é lá da minha igreja. Ah, logo vi. Ele também me deu uma gorjeta um dia desse e disse que ele aprendeu com o pastor dele. E olha, eu já percebi uma coisa, só quem dá gorjeta nessa cidade é o pessoal da sua igreja, viu? Pergunto eu, isso é um testemunho ou não é? Se aquele irmão, em vez de dar gorjeta, parasse o cara e disse assim, não, para aí que eu vou ler um versículo da Bíblia para você, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o que é que ele ia dizer? Não posso agora, eu estou trabalhando, tenho que ir embora. E justo, correto, ele está trabalhando. Mas aquela gorjeta que ele deu marcou. E aí eu disse assim, pois é, você precisa conhecer a nossa igreja. Ele disse assim, pô, pastor, eu estou procurando até um outro trampo aí, porque eu preciso à noite estar desocupado, porque eu quero ir lá na sua igreja. Eu sei que tem alguma coisa diferente lá. É a forma que Deus quer nos usar nesses últimos tempos, meu irmão. É a forma que você vai alcançar vidas para Jesus esse ano. Porque nós vamos fechar hoje aqui um só propósito no nosso coração, um só desejo.
que vamos finalizar esse ano com 100 novas vidas, junto conosco, celebrando a Cristo nesse lugar. Se você quer entrar nessa frequência, fique em pé, nós vamos apresentar diante do Senhor. O seu propósito, o seu desejo,